PMC News. Informação que gera valor. Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês novamente no programa Você com Dinheiro. Juntamente com Felipe Ferreira, eu, Rafael Pasquarelli, apresentamos o programa todas as tardes de segunda a quinta sobre finanças, fundos de investimentos e mercado financeiro. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um prazer dividir a bancada com você e hoje com um convidado muito especial, nosso querido Ricardo Rocha. Vai bater um papo com a gente sobre planejamento financeiro, né? O professor Ricardo Humberto Rocha, eu o conheço há pelo menos 20 anos. Ele tem uma larga carreira como professor, consultor. Ele é professor de finanças do INSPER, ele é consultor da Ambima, ele é consultor da Planejar, ele é consultor da B3 e é conselheiro da Ancor. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Felipe. Muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite. Muito bem. Felipe. O tema, o fundo do nosso bate-papo hoje é planejamento financeiro. A gente tem o programa aqui geralmente conduzindo temas de investimento, mas é fundamental entender que antes de simplesmente escolher o ativo, organizar a sua vida financeira é fundamental. Eu queria abrir, professor Ricardo, com essa pergunta. O que fazer antes de começar a sua vida financeira como investidor? O que o nosso telespectador deve pensar antes de mais nada? Você tem razão, porque as pessoas às vezes precipitam a decisão, né? E já vão escolhendo ativos, às vezes até ativos de muito risco, né? Que elas ainda não estão numa fase de entendimento do produto. Então eu digo o seguinte, quando você começa a sua vida profissional, independente de quanto você ganha, você é um peregrino no deserto. Então você olha para frente assim, só tem deserto. Porque herança você não sabe se vai receber, então você não pode contar muito com ela. E aí você vai em busca do oásis, né? Então assim, o planejamento vai nos levar a esse primeiro oásis. Então eu preciso assumir que eu sou protagonista da minha vida financeira, preciso me organizar e, na medida que o tempo passa, preciso estudar sobre as alternativas de investimento. E essa caminhada, ela tem uma lógica, né? A primeira lógica, reserva de emergência. Vou lá tentar ter um orçamento mínimo entre 6 e 24 meses, isso não é ciência, né? Isso é boa prática. E vou juntando esse dinheirinho. Lembrando que essa caminhada sempre olhando para o suitability, né? Olhando o meu perfil de risco, meu horizonte de investimento, o meu objetivo de investimento e minha capacidade de perda. Sempre essas coisas têm que estar no radar. E aí eu começo essa caminhada. Meu primeiro oásis é a minha reserva de emergência. A partir do momento que eu tenho a reserva de emergência, eu mergulho exatamente no meu perfil, no horizonte e no objetivo, e aí vou começar a olhar carteira de ativos, né? E para cada um é uma solução específica, não tem uma solução igual, né? Cada pessoa tem a sua própria característica. Falando em reserva de emergência, não tem como deixar de fazer essa pergunta. O que é reserva de emergência? Dá para deixar a reserva de emergência em fundo imobiliário? Olha, você sabe que essa sua pergunta ela é interessante porque a gente sempre é provocado com essas coisas, né? É como falar ativos de alta liquidez, né? Outro dia uma pessoa me falou, não, mas um carro tem liquidez também. Eu falei, bom, mas ninguém vai comprar um monte de carro para viver disso, a não ser que seja um lojista de automóvel. Então tem que ter um pouco de bom senso, né? Eu diria que não. Eu diria que um ativo alternativo não deve ser reserva de emergência.
Reserva de emergência deve ser um título público, baixo risco, inclusive se você não tem um perfil que aceite marcação a mercado, então cuidado com fundo DI, com título público ou com o próprio Tesouro, né? Então as pessoas também às vezes se assustam muito. Veio deflação agora, o pessoal não estava entendendo por que estava tendo marcação lá nas NTNB. Mas o cara comprou um ativo de 20 anos, ele não pode ficar preocupado num pequeno movimento, né? Então eu diria que não. Reserva de emergência, se você tem ainda dinheiro que está dentro do FGC, ou seja, protegido, você compra um CDBDI. Se você lida bem com a flutuação da marcação, ou um fundo DI, ou uma LFT no Tesouro Direto, um Tesouro Selic, eu acho que é isso, né? E sempre para um orçamento alternativo. Então, se o meu orçamento é 8 mil por mês, eu não preciso ter uma reserva para 8 mil, eu posso ter para 5. É para algum momento onde o calo vai apertar, né? E a gente acredita que esta reserva, ela gera um certo equilíbrio emocional, uma certa segurança, né? As pessoas lidam diferentemente com falta de emprego ou com uma renda menor. Então, ter um dinheiro guardado acalma um pouco o indivíduo. Inclusive, o ajuda a não consumir coisas que ele não precisa, né? Quando ele tem o poder de compra, ele não precisa comprar, né? Quando ele não tem o poder de compra, ele vai lá e gasta e realiza os desejos fora da hora, né? Ô, professor, o que você falaria para quem está nos assistindo agora e esse cara gosta de ações, todo o patrimônio dele está em ações, ele tem uma renda porque é um assalariado, mas ele nunca parou para pensar nos pontos que você falou do planejamento. Ele nunca parou para pensar onde que ele vai querer estar daqui a 5, 10 anos. Ele sempre está pensando assim, eu quero o máximo possível, que eu acredito que seja um raciocínio muito simplista. Aí eu quero ter o máximo possível. Quais perguntas essa pessoa deveria fazer a si mesma e o que ela deveria fazer para atingir esse planejamento? Em outras palavras, ela consegue fazer esse planejamento sozinha, sem a ajuda de um profissional? Bom, talvez consiga, depende muito da formação dela, talvez consiga. Ter alguém para você trocar ideia sempre é produtivo, né? Você que é um excelente professor de finanças, sabe, e lida bem com carteiras e tal, sabe que não faz sentido um indivíduo ter 100% dos ativos em ações. Não faz sentido. Às vezes acontece, você pega um jovem, eu converso com alunos recém-formados, que começaram a jornada e que, sei lá, não tem problema patrimonial, tem uma família mais estável. Então, num primeiro momento, ele fala, estou tudo em ações, porque ainda é pouco dinheiro, né? A gente vê aí a maioria dos bancos ou das corretoras, o que é um cliente ultra arrojado, né? É o cara que tem 30%, 35% em renda variável, né? Então, acho que até por princípio de diversificação, ele não deveria ter 100% em ações, né? Agora, obviamente, a gente não consegue também dizer para ele que ele está totalmente errado, mas ele tem uma exposição ao risco muito grande. Se ele tiver um movimento ruim de mercado, ele pode ter uma perda muito significativa, não sei se ele recupera, né? Então, ter a diversificação é sempre importante. Inclusive, quando a reserva de emergência já vamos dizer assim, atingida, você já tem, você não precisa se preocupar, ou ela já está em excesso, a gente pode criar uma reserva de oportunidade. Ou seja, eu vejo um movimento de bolsa, alguns ativos que eu tenho análise, recebo de um analista que recomenda, ou de um advisor, ou do planejador, estão relativamente baratos, eu acho que pode ter um rally de curto prazo, então eu vou ali e compro essas ações, esse movimento acontece e eu realizo, né? Então, acho que sempre a diversificação é mais saudável, né? Entendi. É o que a avó dizia, né? Cuidado com os ovos todos na mesma cesta. Se a cesta cair, quebram todos. Então, essa reserva de oportunidade, você comentou sobre essa regra de bolso, né, para a reserva de emergência. Tem uma regrinha para a reserva de oportunidade também? Dá para quem está hoje, a gente sabe que tem muita da nossa audiência que eventualmente opera em curto prazo, faz alguns movimentos de trade mais curtos. Tem uma regrinha de bolso que dê para usar enquanto ele coloca nesse giro, quanto ele deixa ali guardado para uma oportunidade especial? Não, de percentual não tem. Primeiro que assim, faz sentido se ele for um investidor que, mesmo conservador, olha no risco uma possibilidade de ter um retorno curto e interessante. O que precisa é ter disciplina.
Ou seja, se eu tenho uma reserva de oportunidade, você teve um movimento inesperado de bolsa, ou por alguma declaração política, ou alguma coisa externa que não se imaginava e contamina o mercado, aproveita, vai lá, compra aquelas ações que estão baratas e no primeiro movimento você zera. Eu vou dar um exemplo. Às vezes o cara fica um ano na renda fixa para ganhar 13%. Né? E vai pagar imposto e vai pagar taxa de administração dependendo do ativo que ele vai fazer. Se ele tem um movimento de curto prazo na bolsa, onde ele ganha 10, 15, 20%, e se o objetivo dele era aproveitar esse movimento, realiza o lucro. Né? Então, assim, a reserva de oportunidade ela tem que ser muito bem utilizada nesse contexto. Não é aquela minha carteira de ações que eu tenho longo prazo, né? Na qual eu escolhi porque eu acho que vou receber dividendos, ou porque vai ter uma forte valorização, é para pegar uma valorização momentânea. Então, deu aquele resultado, então é bom estabelecer talvez um ganho, X%, aí cada um vai ter o seu, né? A partir de X% realiza e não fica olhando mais, né? Eu nunca vi alguém ficar triste porque realizou lucro e as ações continuaram subindo. Eu já vi o contrário. Né? Então, essa disciplina na reserva de oportunidade é fundamental. Você tem que ter essa disciplina. Você comentou sobre ter o alvo do lucro, isso conversa com o que o Rafael comentou. Eventualmente você tem o seu alvo de renda para aposentadoria também, né? Sim, mas aí a gente tem que voltar lá para aquela jornada. Comecei a jornada, primeiro oásis. Primeiro oásis é a reserva de emergência. Né? Continua a jornada. Aí eu vou juntando o dinheirinho, eu vou ter uma cisterna. Né? Tem uma cisterna que eu começo a diversificar os ativos, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, mas ainda numa fase onde eu não estou olhando a longevidade. A longevidade, se a gente fosse fazer um paralelo entre o oásis e a cisterna, seria construir minha represa. Cada um vai ter a capacidade de construir uma represa diferente. Mas se você constrói uma represa, você põe a sua casa em frente à represa e você passa a usar o dinheiro que você ganhou com todo o teu esforço de maneira inteligente, né? Para você viver bem. E o jovem que está nos assistindo, principalmente aquele que tem menos de 35 anos, ele, desculpe dizer, mas vai trabalhar mais uns 70 pelo menos. Então dá tempo de construir a represa. Felipe, por exemplo, daqui 100 anos, eu não estou aqui, Pasquarelli não sei, mas ele vai estar apresentando aqui o programa, tá certo? Então, assim, tem que ter muita água guardada, porque viver é muito bom, mas é muito caro, né? A gente sempre brinca, fala, qual é a boa notícia? Vamos viver muito mais. Qual é a má notícia? Vamos viver muito mais. Uma notícia no sentido que você tem um custo, né, de manter qualidade de vida que é alto, né? A sensação que a gente tem, né, fazendo uma brincadeira aqui para descontrair, é que daqui a pouco esses jovens vão ser que nem o Enoque, o Matusalém, né, vão viver 150 anos, 200 anos, para juntar dinheiro. Ricardo, o que você acha das simulações de renda fixa para a Previdência? Você colocaria quantos % de taxa real para um jovem de 30 anos? Então imagine você que está nos assistindo e quer montar uma reserva para a sua aposentadoria. Quando você faz esse tipo de raciocínio, a primeira premissa que você precisa ter é quanto que o seu dinheiro vai render acima da inflação. Se você usar a premissa muito otimista, lá na frente você vai chegar à conclusão que você não guardou o suficiente. Porque se você coloca uma premissa muito otimista, basta você colocar pouco dinheiro hoje, que lá na frente você vai ter o dinheiro suficiente para você viver na sua aposentadoria. Quais comentários você gostaria de fazer? Você poderia nos ajudar em premissas realistas para rendimento acima da inflação? Essa pergunta ela é difícil porque o cenário muda muito rápido, né? Então, se a gente voltar aqui no tempo, com taxa de juros lá 2%, mas antes da pandemia, vamos voltar antes da pandemia, reforma da Previdência no Brasil, o ano estava razoável em 2019, internacionalmente também não tinha nenhum ruído, né? Então você fala, acho que melhor usar aí 0,25 de juro real mês, 0,30. Em termos de anuais dá quanto isso? Aí daria aí, sei lá... 5? Acho que abaixo de 5 seria o ideal. 4,5. Um 4,5, que é uma boa taxa, aliás. Antes ou depois dos impostos? Antes. Aí você tem que... É difícil, você tem que ser mais conservador.
para você aumentar o seu aporte. Só que aí você tem um planeta que saiu da guerra, todo machucado, né? Guerra na Europa, situação no Brasil a gente não sabe como vai ficar, então você começa a se perguntar, né? O ponto importante é que inflação para o longo prazo é um problema. Inflação, eu faço uma piadinha, né? Acho que essa hora que dá para fazer, que nem quando o cara pega pé de atleta, sabe? Frieira, pé de atleta, micose. Pé de atleta não é muito um problema que eu tenho, não. A parte do atleta... Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque isso aí são fungos. E a pessoa pega porque ela tem uma propensão a pegar e não tem cura. Você pode lavar o pé, botar talco, botar meia, mas o primeiro descuido, ele volta. Inflação é igual, cara. Inflação, tá tudo bem, de repente você não sabe de onde sopra um vento, aparece um Putin, aparece um coronavírus. Ou seja, é muito difícil para o investidor gerenciar a inflação futura, o que pode trazer um pico inflacionário. Você não sabe, né? Agora, se você puder comprar aí títulos descontado o imposto, sei lá, pelo menos a 3,5% ao ano, no longo prazo vai te ajudar a poder construir sua represa. A diferença talvez você possa construir na sua carteira de ações, né? Se você tiver capacidade de selecionar empresas que pagam dividendos, investimentos alternativos como fundos imobiliários, né? Mas inflação é muito difícil. O que a gente precisa ter consciência é que tem que ter uma parte do portfólio protegido contra a inflação, porque ela aparece, é que nem vulcão, quando entra em erupção, quando ele tem vontade. Agora eu vou ter que perguntar um pouquinho mais sobre inflação. Esse tema, de fato, muito importante, pesa muito na carteira do investidor. E muita gente que está nos assistindo planeja a sua carteira e esquece do fator inflação, não só pelo ajuste do título, mas pelo fato de que a cobrança de imposto de renda sobre o ganho não é líquida de inflação. Então, muitas vezes, se você tem uma inflação alta, ainda que você tenha um título indexado à inflação, você acaba consumindo o retorno justamente por esse pedaço de cobrança de imposto sobre o ganho da inflação. Eu tenho uma pergunta para fazer, pegando o gancho do Felipe. Se o investidor, o poupador, que quer constituir a sua reserva para viver a aposentadoria, deveria contratar um plano de previdência ou se ele deveria montar a sua própria carteira? Mas, Ricardo, você vai responder essa pergunta depois do nosso intervalo. Até daqui a pouco. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo.
bybit.com. Olá pessoal, eu sou Alan Gani e eu tô aqui para convidar vocês a acompanharem e assistirem o meu podcast, o Deepcast, que passa na BMC News após o Top News. Eu converso com personalidades do mercado financeiro e não só do mercado financeiro, também personalidades de diversas áreas. E aí a gente fala da vida profissional, da carreira, da vida pessoal. O programa tá imperdível, é toda semana após o Top News, eu conto com a audiência de vocês. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de volta no programa Você com Dinheiro. Hoje temos a satisfação de estarmos conversando com Ricardo Humberto Rocha, professor de finanças do INSPER, consultor da B3, consultor da Ambima, consultor da Planejar e conselheiro da Ancor. Ricardo, a minha última pergunta antes do intervalo foi a seguinte: para quem quer constituir uma reserva para usar como aposentadoria, deveria montar a sua própria carteira de títulos ou comprar um plano de previdência? Eu vou responder como no programa aí do Qual é a Música? Numa nota só, maestro, as duas coisas. E vou dizer por quê. Você comprar títulos de longo prazo, com principalmente títulos tipo a NTNB, né? Onde você se protege da inflação e tem um juro real, você vai jogando essa sua poupança, esse seu esforço de guardar dinheiro para o futuro. Mas a Previdência tem outras possibilidades. Principalmente no futuro, você, na hora de transformar tudo em renda, para de fato viver um momento da sua aposentadoria, você pode eventualmente na Previdência contratar uma renda. Então você tem alguns diferenciais na Previdência. Você vai me dizer, mas depende de quem é o gestor. Sim, depende. Então você tem que escolher com bastante cuidado. E eu vejo muita gente criticar a Previdência sem entender. E essa comparação deveria levar em conta a tábua atuarial, ninguém leva. Deveria levar em conta a possibilidade de você contratar uma renda por prazo certo, uma renda vitalícia, né? Então, um dos momentos mais críticos que tem para quem tem um plano de previdência é a partir do momento que ele pode transformar todo o acumulado dele em renda ou resgatar e fazer investimentos, né? Então vai depender de cada um, né? Tem gente que talvez transformar parte do recurso em renda que está na previdência seja melhor. Toda vez que a gente estuda finanças ou qualquer outra ciência, a gente pega algumas situações bastante controladas, cria várias hipóteses para tentar responder a pergunta. E depois que essa pergunta é respondida, a gente tenta afrouxar as hipóteses. Vamos supor que você esteja falando com alguém que vai se aposentar daqui a 30 anos. A pessoa quer parar de trabalhar daqui a 30 anos e essa pessoa tenha R$1 milhão hoje. R$1 milhão hoje. Você consegue fazer alguns comentários sobre R$1 milhão hoje na NTNB ou R$1 milhão num plano de previdência? Quais seriam os prós e contras nessa situação super controlada, né? R$1 milhão hoje, vai usar o dinheiro daqui a 30 anos e a pessoa está em dúvida entre comprar uma NTNB que vence lá em 30 anos ou aplicar num plano de previdência.
Tem muitas variáveis envolvidas nessa decisão, né? Primeiro que talvez não fosse saudável ele concentrar o capital só numa única alternativa. Mas, por exemplo, se ele paga muito imposto de renda, então escolher pelo menos parte desse dinheiro, já que ele tem 30 anos, num PGBL faria sentido, porque o benefício fiscal ao longo do tempo é muito interessante. E ele cai lá na frente, dependendo da escolha dele, num imposto de 10%. O papel que ele escolher do Tesouro, ele vai pagar 15%. Então já começa a ter um ganho tributário aí. É grande, né, Ricardo? Porque é 10% no PGBL contra 15% no título é muita diferença. E mesmo no PGBL, ele sendo tributado sobre tudo, o total que ele acumula, se ele escolher o PGBL, é porque ele tem uma vantagem tributária dos 12% da renda anual, ele vai superar essa questão. Então, eu tenho quase convicção de dizer que o impacto tributário é menor no PGBL. Agora, depende da carteira que ele escolhe, né? Porque você vai ter um título de renda fixa contra um plano de previdência. No plano de previdência, você não precisa ter 100% em renda fixa. Então, se você é jovem e tem um perfil moderado, você pode ter um pouco de renda variável nesse plano de previdência também. Então, não é tão simples. Talvez fazer uma simulação dos dois, mas considerando diversas variáveis, né? Mas considerando que a NTN-B hoje está a 5,5%, se você pudesse escolher o que esse gestor do fundo de previdência faria com o dinheiro, você colocaria a renda variável, com a situação que tem hoje de conseguir um título que vence daqui a 20, 30 anos, rendendo 5,5%, ou deixaria só na NTN Bola 5,5%? Não, eu colocaria renda variável. Colocaria renda variável. Entendi. Mas isso é um ponto de vista, né? Eu acho que tem empresas que são boas pagadoras de dividendo, empresas que têm potencial de crescimento, e provavelmente esse dividend yield seria maior do que o cupom da NTN-B, né? Entendi. Agora, é assim, né? Você não controla os movimentos, né? Eles estão aí e o risco pode aumentar a qualquer instante, né? Você não consegue falar, não, vou mitigar 100% dos riscos. Você acha que o camarada... Desculpe, eu te interrompi, desculpe. Não, só para dizer, agora a NTN-B também, o investidor de longo prazo tem que se atentar que ela tem uma oportunidade. Dependendo do excesso de otimismo, esse cupom fecha. E eu tenho um prazo longo até o vencimento. Então, muitas vezes, vale a pena realizar antes e aguardar um novo momento, porque as taxas de juros são cíclicas. E a gente mora num país onde o desvio padrão da Selic é histórico, né? É 7%. Então você vê que o risco da renda fixa no Brasil é muito alto. Muito alto. Eu estou considerando a Selic desde a primeira reunião do Copom, tá? 6,80, o número está próximo a 7. Então, assim, a gente já teve nos últimos 10 anos movimentos de cupom sair de 7 para 3, de 5 para 3 e depois voltar. Então, a NTN-B tem essa possibilidade de você fazer um ganho adicional com um movimento de cupom, que aí a decisão é sua, então você tem que estar ali atento. No caso do fundo de previdência, você contratou alguém que está fazendo isso para você. Aí eu não sei qual que é a dinâmica desse gestor, né? Porque, inclusive, ele tem regras mais rígidas, né? Até comentando sobre o plano de previdência, a aplicação do plano fica num fundo, né? Então, você tem esse diferencial de imposto, você também tem que tomar cuidado para não aplicar num fundo que a taxa de administração consuma essa vantagem. Mas né? acho que hoje a maior parte das seguradoras, dado o sucesso nos últimos 10 anos do crescimento dos volumes de previdência e de trabalhos como o que vocês fazem aqui, educacionais e de mídia, esclarecendo as pessoas, as seguradoras acho que elas tomaram a decisão correta. A maioria delas não cobra mais taxa de carregamento, é muito raro. Mas né? em fundo de pensão cobra, hein? Bom, aí cada um tem que dar o seu chorinho, né? Se você for beneficiário, tá já contribuindo para fundo de pensão, veja se o seu plano cobra taxa de carregamento. Para a seguradora das previdência aberta, acabou. Mas fundo de pensão ainda tem fundo que cobra. E aí você precisa, então, dar uma garimpada, né? Olhar. O que é interessante é que a gente faz, às vezes, alguns eventos para empresas para motivar os funcionários a fazer o fundo de previdência. Geralmente aberto, né? O cara encosta numa seguradora e o vesting é de 10 anos, né? Quer dizer,
A sua parte está livre a qualquer momento. O do empregador, na maioria das vezes, são 10 anos. Agora, o que eu tento entender e muitas vezes não consigo é por que o sujeito não faz. Porque a parte da empresa, o retorno é infinito, porque não custa nada para ele. Quer dizer, se eu coloco 1.000 e o meu empregador coloca 500, aqueles 500 não saem do meu bolso. É isso? Eu deveria fazer. Ah, mas não sei se eu vou ficar 10 anos ali. Tudo bem. Não vai perder nada? Não vai perder nada. E em contrapartida, a sua parte, você pode portar. E dependendo do fundo, você pode continuar. Né? Então, assim, se a gente pensa, as pessoas falam, pô, mas 10 anos é muito tempo. Eu falo, são 120 meses. É muito pouco tempo. Ô, Ricardo, tem coisas que as pessoas físicas fazem que não dá para acreditar. Vou dar um exemplo simples. Você, que é assalariado, quando você tirar férias, você pode solicitar para a empresa te pagar, adiantar 50% do seu 13º. Quando eu explico isso em aula, tem gente que fala, ah, mas eu não quero. Eu acho que você consegue adivinhar por que a pessoa fala que não quer adiantar metade do 13º. Arrisca uma explicação? Não, é assim, uma delas é que ela não entendeu absolutamente nada. Segunda coisa é que ele está programando o 13º para consumo. O que a pessoa responde é o seguinte, não, mas se eu adiantar o 13º agora, eu gasto. Então, isso que eu estou falando. É que tem uma coisa que as pessoas precisavam sempre levar em conta nessa jornada, que eu sempre agora ando com a figura do deserto. Porque a gente começa no deserto. Né? Se você tiver... Eu sempre falo, herança, não sei se eu vou receber. Posso ter pais ricos, espero receber, mas não sei. Então, estou no deserto. Que assim, uma coisa é desejo, outra coisa é necessidade. Né? E o planejamento financeiro tem que priorizar as necessidades. Os desejos, você vai deixando para frente, você tem tempo. Você tem tempo. Né? Não dá para a gente achar que o futuro não vai chegar. Né? A gente sabe, vocês dois são professores de finanças, que tem o viés de desconto hiperbólico e de valor presente, que é muito comum, né? Eu gosto de dar esse exemplo, deve ter muita gente jovem aí, início de carreira, que era estagiário, virou trainee, aí o primeiro bônus, o que o cara faz? O sujeito que prioriza as necessidades, ele vai guardar. Aí ele vai ver o perfil dele, se ele vai para a carteira da NTNB, se ele vai para a Previdência, se ele vai para ações, aí cada caso é um caso. Mas o cara que não bota fé no tempo, ele vai comprar um carro importado. Nada contra comprar carro, hein? Aliás, eu sou da geração que adora ter um bom carro, nada contra. Mas o que eu digo é o seguinte, ele vai gastar aquela grana que era variável, não é fixa, ele não sabe quando é que ele vai ter outra, e vai financiar uma parte do carro. E quando você vai conversar com as pessoas, elas falam, mas eu preciso viver intensamente. Né? Ela não consegue fazer uma projeção que talvez aquele bônus aplicado em 10 anos ela comprasse 5 carros. Né? Então, assim, a paciência é importante, né? E priorizar sempre necessidade. Desejos a gente deixa para depois. Eu sempre que estou orientando jovens, meninos e meninas jovens aí, minhas alunas, meus alunos que estão indo para a área financeira, seja de banco ou de empresa, eu falo, olha, quando você vai arrumar o cabelo, ou vai passar o batom, tá ali vendo o cabelinho ali, olhando no espelho de manhã, pratique a palavra não, né? E use para você também. Então você vai no shopping na hora do almoço, porque é ao lado do seu trabalho, você vai comprar um sapato novo para quê? Você fala, não vou comprar. Né? Sempre comprar aquilo que é necessário. Né? E priorizar, porque tem vários exemplos, né? Aquelas pessoas que falam, eu ganho pouco. Outro dia eu ajudei uma família, eu ganho pouco, jamais vou conseguir levar meu filho para Orlando. Era um desejo deles. Aí eu fui olhar o perfil de gasto com viagens, os caras gastavam por ano no Brasil o que dava para ficar 10 dias nos Estados Unidos. Mas eles gostavam de viajar todo final de semana. Então, e não enxergavam, né? Porque o dólar está alto e tal. Então, tudo é planejamento, né? Quando você planeja, você obtém o resultado, mas a paciência é importante. Ô, Ricardo, a gente está falando aqui com quem tem dinheiro sobrando. E para quem tem dinheiro faltando? Dá para ser... Todos esses lugares que você participa, particularmente na Planejar, tem como montar um plano para quem está devendo, para quem está, digamos assim, lascado, porque tem uma dívida tremenda? Eu posso complementar a pergunta aqui do Rafael? A gente também está falando sempre de previdência para quem teve
por exemplo, acesso a esse conteúdo, tem acesso à educação financeira ainda quando jovem. Agora, imagina alguém que já está numa idade mais avançada, eventualmente só teve acesso a esse conteúdo agora. E agora quer sentar e se organizar para preparar uma aposentadoria um tanto melhor, dentro do possível, dos próximos 10 anos, digamos. O que ele tem que olhar diferente? Por exemplo, essa questão do PGBL, de, poxa, a tabela regressiva ajuda quem está mais no comecinho, mas não tanto para quem já está numa idade mais avançada. Quais são os pontos para quem já está pegando esse conhecimento um pouco adiantado da vida para se atentar? O PGBL não é só a idade, né? Claro, quanto mais velho, pior você fazer PGBL. Mas depende se você paga muito imposto, né? Depende se você paga muito imposto. Então, se você paga muito imposto, tanto faz ser jovem ou velho, você vai continuar pagando imposto, né? Então, talvez aí a vantagem fiscal vai muito mais, não da idade, mas dessa condição de você pagar muito imposto. Você pode ser um profissional liberal, um médico, que trabalha até os 85 anos, tem 70, nunca fez nada e está pagando imposto. Então, você tem que sentar com um planejador e fazer a sua simulação. A dívida é sempre um desafio, né? 4 anos atrás, quando estava esse debate eleitoral, que já se passaram 4, hein? Um dos candidatos do primeiro turno, posso até falar o nome, o Ciro, levantou uma bandeira importante. Olha, tem 62 milhões de pessoas negativadas no Brasil. Aí eu fui fazer uma palestra lá em Brasília, para o Correio Brasiliense, para falar um pouco sobre educação financeira e provoquei a plateia, colocando assim, maiores populações latino-americanas, né? Primeiro é Brasil, segundo é México. Eu deixei a terceira com uma interrogação e perguntei. Aí o cara falava Colômbia, o outro falava Argentina. Aí eu falei, não, os negativados do Brasil. Ou seja, hoje nós estamos chegando em quase 70 milhões de pessoas. Sabe o que é isso, Rafael? É uma Itália. Imagina você pegar a sua família e falar, puxa, eu vou levar minhas filhas para conhecer Roma. Quero ir lá na Capela Sistina. Puta, né? Gastou uma grana, comprou passagem e tal. Aí você pousou lá em Roma, o Felipe fala, Rafael, melhor você não sair do avião, que isso é uma notícia aqui, que a Itália inteira está negativada. É isso que está acontecendo com a gente. Agora, quando você vai olhar esse problema, você que é professor de finanças, você também sabe que dá para olhar os Cs do crédito. Eu vou pegar só 3, tá? Capacidade. Então, assim, crise, as pessoas perdem capacidade. A Covid foi terrível nesse sentido. Muita gente fechou seu negócio, perdeu seu emprego. O outro C é colateral, né? Então, quando eu pego o crédito sem garantia, a tendência para quem me emprestou de não receber é alta. E aí junta a falta de colateral com a falta de caráter, que é o terceiro C. Então, assim, tirar a pessoa do hiperendividamento, primeiro ela precisa querer, né? Em média, a gente mostra que o cara leva 2 anos para sair desse hiperendividamento. E cada caso é um caso. Alguns casos, hoje no Brasil, você consegue convencer o sujeito que ele tem um imóvel, vou dar um exemplo, que vale R$1 milhão ou R$800 mil. Ele deve 250 e ele ganha 10 mil por mês. Quer dizer, ele não vai pagar os 250 mil reais. Aí ele tem 2 decisões. Ou ele vai ficar negativado e vai achar que ninguém vai descobrir que ele tem um imóvel e vai tentar na justiça receber, e aí ele perdeu toda a capacidade creditícia dele, ou ele pode refinanciar o imóvel. Mas é engraçado que nesse sentido de você fazer o refinanciamento para pagar a dívida, as pessoas têm muito medo, né? Dá muita briga entre casais. Minha casa eu não coloco em garantia. Só que aí os 250 vão virar 300, vão virar 350. É muito difícil. Então, se você deixar a bola de neve crescer, e você me perguntar o que eu falo para a pessoa, eu te respondo, não sei. Porque a hora que você olha a capacidade dela gerar renda, quanto ela deve. Então, antes que isso vire um explosivo, tente fazer alguma coisa. E é possível, inclusive, nesse momento, você primeiro procurar o seu agente financeiro, conversa com o gerente, ele tem convicção que ele vai tentar te ajudar a estruturar. Se ele não puder fazer no banco, por questões de crédito, que você está negativado, talvez ele possa indicar alguma coisa. Segunda coisa, talvez você consiga via
um irmão, um primo, um amigo mais íntimo, renegociar a sua dívida, porque às vezes a sua dívida já depreciou tanto, que para você não consegue, mas um terceiro pode ir lá e renegociar a dívida para você, mas para isso basta querer. E tem em mente que são 2 anos. E tem que mudar o hábito. Então, por exemplo, um hábito ruim. Ganho 10, tenho cheque especial de 5, acho que o meu poder de gasto é 15. Primeiro que eu não ganho 10, porque o meu líquido é 7.500, e segundo que cheque especial é para uma eventual emergência. Então não adianta você trocar todas as dívidas por uma única dívida e você volta a se endividar. E o endividamento, com exceção de pessoas que tiveram problemas, e também tem esse caso, que aí é mais trágico, é muito desequilíbrio entre desejo e necessidade. Quer dizer, se eu não equilibrar o desejo com a necessidade, eu vou hipotecar meu imóvel, vou me livrar daquela dívida, vou dormir tranquilo, daqui 2 anos eu estou totalmente endividado. Então é importante ter essa consciência. Agora é o seguinte, professor, algumas pessoas não conseguem adquirir seus bens se não fizerem dívida. A gente estava conversando aqui semana passada com uma planejadora financeira e ela estava dizendo que tem uma corretora que, para incentivar os seus clientes a investir, o investimento, a pessoa paga um boleto. Ou seja, como se a pessoa tivesse escravizada pelo boleto, que até para investir você tem que mandar um boleto, senão a pessoa não arruma espaço no orçamento para investir. O que você fala para aquelas pessoas que adquirem todos os seus bens com dívida? A pessoa nunca consegue fazer poupança prévia para depois comprar. A pessoa fala assim, eu não consigo, não tem espaço no meu orçamento, mas para tomar dívida e pagar juros, tem. Essa do boleto, eu não sei quem falou, mas assim, essa eu já falo faz mais de 15 anos. Essa do boleto, eu fazia umas palestras para a Febraban, do projeto Meu Bolso em Dia, muito interessante, e eu falava, você tem dificuldade? Faz um boleto para você mesmo. E copiaram sua ideia e jogaram no produto. Não tem problema. Você pode copiar, não tem problema. Se funcionar, né? E aí você vem e a gente levanta uma pauta importante. Por exemplo, quando a gente vai falar em capitalização, que é um seguro, não é investimento, eu entendo que o sujeito compre capitalização em 2 aspectos. Primeiro, se ele tem um valor pequenininho lá, porque ele gosta de risco de jogo, né? Porque, assim, talvez o valor esperado seja maior do que da Mega Sena, que é negativo, né? Talvez a capitalização seja maior, e ele vai receber algo de volta. E você sabe que famílias de baixa renda, as mulheres compram capitalização para os maridos não gastarem o dinheiro poupado. Então, assim, é trágico, mas é verdade. Eu já conversei com várias. Por que você não põe na poupança? Porque senão o fulano vai pegar. Né? Agora, e todo mundo bota o holofote na capitalização, correto? Para dizer, não é investimento, mete o pau. Pouca gente sabe dessa questão com pessoas de baixa renda. Aí pergunto para você, quando você está na sua casa, no horário nobre, vem propagandas muito legais sobre consórcio. Não devia ter um disclaimer ali embaixo? Eu acho que sim, porque a maioria deles cobra 17% de taxa de administração. Então, diante da identificação que as pessoas têm um viés de dificuldade de guardar, porque não acreditam no futuro, e aí elas fazem dívida porque elas são obrigadas a pagar, esse produto explodiu. Não estou dizendo que é ruim, mas eu acho que a maioria das pessoas não tem consciência que estão pagando para guardar dinheiro. É meio contraria a lógica das finanças, né? Porque o FV, a não ser que a taxa nominal seja negativa, eu estou falando em valores... FV, pessoal, é o valor futuro. É valor futuro. O FV sempre tem que ser maior que o PV, né? Não pode ser o contrário, né? E aí as pessoas vão sair do consórcio, tomam uma trauletada, se ela não conseguir ficar até o final, porque alguém vai ser o último, né, para pagar a luz, né? No consórcio, ao contrário do que diz a Bíblia, os últimos serão os últimos. 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 Então eu fico, às vezes, e eu converso com pessoas, gente, mas você sabia que você estava pagando 17%? Não, eu sabia que tinha uma taxa de administração e tal. Talvez um consórcio imobiliário, quando você tem muito fundo de garantia, você consegue simular se é melhor fazer o financiamento imobiliário ou fazer o lance com o FGTS. Mas é um caso específico. Agora, para o automóvel,
Você vê como a pessoa não confia no futuro, né? Então emite o boleto para ela mesma. Perfeito. E aí ela pode pôr até uma taxa de administração, né? Fazendo uma piadinha aqui, põe lá, bota lá, meu boleto é 2.000 e bota a multa diária. Pagou atrasado, bota lá, 1% ao dia. Olha a oportunidade de você criar uma fintech assistindo o programa Você com Dinheiro aqui na BMC News. O professor Ricardo Humberto acabou de dar a ideia de você gerar um autoboleto. Você com gera taxa de administração. Com taxa, a taxa de administração fica para fintech, fica para fintech. Você gera uma fintech que gera boleto para você mesmo, para o próprio cliente. Cobra uma taxa fixa baixinho. E aí a pessoa fica com a obrigação de pagar e o dinheiro vai para o investimento. Seria uma fintech do bem, uma fintech com um fim social. A fintech SG. E você pode associar a sua fintech a excelentes gestores de fundo, por exemplo, né? E já tem um fundo com taxa de administração mais acessível, que você consegue encaixar no social, e vai mostrando para a pessoa ao longo do tempo o quanto ela tem, né? Isso eu acho que ajuda muito, né? Ajuda. O cara vê o dinheiro crescer, ele se sente muito seguro, né? E tem que se trabalhar, porque isso é emoção. Isso aí não é ciência, tem que trabalhar. Estou dizendo, não é ciência financeira, né? É outra ciência, né? É outra ciência. É outra ciência. Você tem que trabalhar, porque a emoção destrói patrimônio. Pessoal, estamos conversando com Ricardo Humberto Rocha. Se eu falar o currículo dele aqui, vai demorar 5 minutos. Vamos para o intervalo, depois a gente volta aqui. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Estamos conversando com o professor Ricardo Humberto Rocha, planejador financeiro, professor de finanças do INSPER, consultor da B3, consultor da Planejar, conselheiro da Ancor. Não sei se eu tinha falado que é consultor da Ambima, quer dizer, um vasto currículo, mas já foi tesoureiro de banco. Você já foi tesoureiro de banco, não é? Foi. Você foi tesoureiro de qual banco? Fui tesoureiro de alguns bancos aí, Rafael, mas isso ficou lá nos anos 90. Lá nos anos 90. Então, é uma pessoa que vasta atuação profissional em bancos, vasta atuação como professor, como consultor. E agora eu vou fazer uma pergunta, que é a seguinte: é uma boa meta ter a casa própria? Olha, por quê?
Se você olhar, se você pudesse ter um banco de dados, você que adora trabalhar com o sistema aí, com dinheiro, né, que é sensacional, por sinal. Já usei várias vezes, muito bom, recomendo que assinem, muito bom o trabalho do Rafael. E você tivesse acesso a todas as pessoas do mundo que declaram imposto de renda. Todas. Eu não sei quantas são, mas a gente até podia descobrir. Imagina que você tem acesso à declaração de renda de todo mundo no mundo que declara renda. Obviamente que vai ter meia dúzia de bilionários. O resto serão pessoas normais, né? Qual é o ativo mais valioso no imposto de renda delas? A casa. A casa. A casa. A casa está muito ligado à nossa condição lá de trás, quando a gente, no processo evolutivo, constitui família. Estou falando do homem das cavernas, se é Neandertal, Homo sapiens, agora tem um terceiro, sei lá, pouco importa, né? Mas estou falando de 1 milhão de anos atrás, onde você cria a família, né? Só que é interessante, né? A questão de família é antiga, hein? É o que fez a gente chegar até aqui. Você tem a família, e onde que as pessoas se protegem? E a gente viveu eras glaciais, muito frio, né? Onde é que as pessoas protegiam? Numa caverna. O que as pessoas querem ao final do dia? Às vezes elas não estão bem, passaram um dia pesado, o trabalho não foi legal, ou um filho não está bem, a esposa não está bem, ou ela é solteira também não está bem, ou o cachorro não está legal, ou o time de futebol perdeu. Enfim, o que ela quer fazer? Chegar na casa dela, tomar um banho, comer alguma coisa, ligar uma televisão, falar, puxa, eu estou aqui, eu me sinto protegido. Muito bem. Tem muita gente que alega que é melhor guardar dinheiro e morar de aluguel. Eu falo, depende muito, porque se o sujeito não tem paciência nem para comprar um carro, imagina para comprar uma casa, né? Então, qual é o problema do Brasil? O Brasil tem 9 grandes regiões metropolitanas. Salvador, por exemplo, que eu sei que você conhece bem, não tem mais terreno. Acabou, não tem. Não tem. A não ser área de invasão em todas essas 9. Mas se eu pensar em áreas legais para você fazer qualquer movimento imobiliário, todo mundo quer morar nas 9. Bom, se todo mundo quer morar nas 9, falta terreno. Se falta terreno a qualquer movimento de melhora de renda, o preço do metro quadrado supere muito a sua capacidade de investimento. Essa é uma visão minha. A não ser que você seja o ultra melhor investidor do mundo, que acerta todas. Você acerta todas, você sabe todas as ações que vão subir, compra e vende todas que vão cair antes delas caírem. Mas tem guru na internet que diz quanto vai estar a bolsa, quanto vai estar o dólar, tem um monte de seguidor. O cara lê o futuro, né? Ele é futurólogo, mas enfim. Então, nesse sentido, tem momentos que quando você se prepara para dar um sinal, para não financiar tudo, e tem, como o Felipe gosta das receitas de bolo, né? Tem assim, por exemplo, você vai comprar o primeiro imóvel. Você vai comprar o primeiro imóvel, para que você vai comprar um imóvel definitivo se você tem 30 anos de idade? Não precisa, você tem o tempo a seu favor, né? Compre um imóvel menor, financie em 15 anos, normalmente você vai pagar em 8, 9. Aí esse primeiro, você já tem uma grana para dar de sinal no segundo, né? Então eu sou muito favorável que as pessoas tenham seu imóvel. Até se ele quiser, dependendo da região que ele veio, às vezes é do interior de São Paulo ou de outra cidade do Brasil, e está trabalhando em São Paulo, ele pode morar de aluguel aqui no estúdio e pode comprar um imóvel ou 2 lá na região dele e alugar e pagar aqui o aluguel dele. Porque o salto do preço do metro quadrado mata qualquer valorização de carteira de investimento. Isso eu posso te falar. O Guilherme Rodrigues está falando o seguinte: uma pessoa que lava roupa na mão vai juntar dinheiro para comprar daqui a 12 meses ou vai se endividar para ter o bem na hora? Guilherme, eu aposto que não é o seu caso. Eu ponho a mão no fogo que não é o caso do Guilherme. Ou na água, né? Na água que está lavando a roupa. Exatamente. A questão é a seguinte, Guilherme. No caso da lava-roupa, ou quebrou o seu fogão, quebrou a geladeira, você não pode esperar 12 meses para comprar a sua geladeira. Mas aquela Tucson que você comprou, aquele carro francês que você comprou, que tem lá o financiamento de 60 meses, não daria para ter comprado um carro pior e depois, não sei se dá para ser pior que esse, mas enfim, ok, que tem casos que não dá para guardar, mas boa parte das vezes as pessoas estão antecipando a renda e comprando coisas que elas poderiam juntar para depois comprar. Eu posso contar meu caso pessoal. Eu, quando conheci o Rafael,
me financiei para comprar um carro importado. Você lembra disso, Rafael? Impressionou, Rafael? Mas é um carro importado da onde? Para trabalhar, mas era um Cherokee QQ, o carro importado, você entendeu? Era um carro chinês. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês e para o seu telespectador aí, que é o Guilherme, é isso? O nome dele é Guilherme Rodrigues. É o Guilherme. Olha, antes da pandemia, eu sempre brincava com as pessoas, falava, abra seu guarda-roupa, seu closet. Você vai ver que era 70-30. Você usava 30% do seu estoque de roupa. É claro, se o cara viaja para o exterior, ele vai ter um casaco para neve, tá, mas esquece isso. Eu estou dizendo de forma geral. Era 30% você usava com habitualidade, os outros 70%. Ou estava muito grande e você tinha que esperar engordar, ou estava menor, você tinha que emagrecer, ou a cor saiu da moda, você tem que voltar. Ou seja, as pessoas compravam pelo entusiasmo. Na pandemia, as pessoas estavam trabalhando em casa de pijama e com uma malhazinha aqui, porque ninguém olhava que o cara estava de pijama. Então a gente tem um aprendizado recente que dá para viver com menos coisas e priorizar guardar dinheiro, porque entre o coração e o bolso a distância é muito curta. Isso não sou eu que falo, é um rabino chamado Newton Bonder. E me impressionou mais ou menos isso que ele falou num livro que eu li, Na Ponte Aérea. E então, cuidado com o uso do dinheiro, sabe? O dinheiro, ele é uma coisa importante na vida das pessoas. É muito difícil de ganhar dinheiro, é tudo suado, né? É o trabalho, é só a gente verificar. E outra coisa, você pode ser o maior empresário do mundo, você vai achar que ganha pouco. Todo mundo acha que ganha pouco, isso é natural, né? Outro erro que as pessoas fazem, por isso que elas não valorizam o que ganham, elas têm mania de olhar salário líquido. Salário líquido é para você fazer o orçamento. Mas para você poder até comparar como é que você está em relação ao mercado, é o seu total cash, né? E imposto foi feito para ser pago, não adianta chorar. O que você tem que fazer é votar direitinho para usar o seu imposto da forma correta. Não é não pagar imposto. Quando as pessoas falam, não tem um jeito da gente montar um negócio para não pagar imposto, eu falei, tem o quê? Não faz nada. Pelo menos é legal, né? Então, não é desonesto, né? Então, eu acho isso, quer dizer, tem que segurar um pouco essa vontade, né? E a pandemia mostrou, as pessoas trabalhavam em casa, não porque quisessem, mas porque não tinha outra solução. E garanto até que você muitas vezes deu aula com a calça de moletom e um blazer aqui. Estou errado ou não? Eu já cheguei a fazer uma conversa com o presidente de um banco, eu estava assim, mas eu estava de short. Eu conversei hoje com Ricardo Humberto Rocha, professor de finanças do INSPER, consultor da Planejar, consultor da Ambima, consultor da B3, conselheiro da Ancor. Ricardo, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, por aceitar nosso convite. Espero que venha muitas mais vezes. Olha, eu que agradeço, acompanho o trabalho do professor Rafael desde 2002, é uma carreira brilhante. Fico muito feliz nesse momento seu, Rafael, aqui. Felipe, que conheço há menos tempo também, é um jovem professor de muito sucesso. Contem comigo aqui e fico muito feliz pelo convite. Espero, de alguma maneira, ter inspirado as pessoas a pensarem um pouquinho sobre planejamento financeiro. Muito obrigado. Obrigado. Amanhã eu estarei conversando com Sérgio Machado, da NCH. Vamos falar de mercado de juros e vamos falar do NCH Cash. Até amanhã.